sabia que a pequena circulação não é só responsável por oxigenar as nossas células do nosso corpo, como também é responsável pela regulação da temperatura e do pH sanguíneo? Você sabia que nem toda artéria carrega sangue arterial e nem toda veia carrega sangue venoso? Tudo isso e muito mais na nossa videoaula de hoje sobre circulação pulmonar ou pequena circulação. Entenda de uma vez por todas a anatomia desses vasos e nunca mais se confunda. Vamos lá! Bom, pessoal, primeira coisa, vamos entender que pequena circulação ou circulação pulmonar é a circulação que existe do coração, entre o coração e os pulmões. E basicamente essa pequena circulação, ela é importante porque é nela que vai acontecer a famosa hematose, troca gasosa. O que é a hematose? O momento em que os pulmões vão fornecer para esse sangue o oxigênio que foi capturado do ambiente e também vai capturar o gás carbônico que estava dentro desse sangue e vai tirar do nosso corpo pela expiração. Esse processo, essa troca gasosa é chamada de hematose e vai acontecer na pequena circulação. Em contrapartida, a grande circulação é a circulação entre o coração e o resto do teu corpo. O que interessa nessa videoaula é apenas a circulação entre o coração e os pulmões, a pequena circulação ou circulação pulmonar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui você tá vendo o coração, vou colocar ele para trabalhar aqui, ó. Pronto. Agora ele tá bombeando para você entender como ele tá trabalhando. O sangue que vem da grande circulação, como ele já rodou o teu corpo todo, as tuas células já capturaram o oxigênio que tinha nele e já jogaram ali o gás carbônico que elas produziram. Então, é um sangue que a gente vai chamar de sangue venoso. Então, vamos definir o que é um sangue venoso. Sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. É aquele sangue que já rodou o teu corpo todo. E é ele que entra na pequena circulação, o sangue venoso. O que é sangue arterial? Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. E esse sangue já passou pelo pulmão, ou seja, ele está saindo da pequena circulação e entrando na grande circulação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que sangue venoso e sangue arterial tem essa definição que eu acabei de falar, que é diferente de artéria e veia. Artéria e veia são vasos, que tem outra definição. O que é uma artéria? São vasos que saem do coração. E o que é uma veia? São vasos que chegam ao coração. Então, se você internalizar essas duas definições, o que é um sangue venoso, sangue arterial e artéria e veia, e você internalizar essa definição, você nunca mais confunde pequena circulação. Dá uma olhada. Então, aqui, o sangue está chegando da grande circulação pela veia cava. A gente tem a veia cava superior bem aqui, a veia cava inferior bem aqui, e isso é grande circulação ainda. E aí, esse vaso, ele vai desembocar aqui, deixa eu parar o coração um pouquinho, pronto. Ele vai desembocar aqui no átrio direito. Tirando aqui o átrio direito, ó, ele vai atravessar o átrio direito e atravessa a válvula tricúspide do lado direito, né? Essa válvula vai abrir, ó, botar ela aqui para funcionar para você ver trabalhando, ó. Ela vai abrir e vai permitir a saída desse sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Acontece que é aqui que vai iniciar a pequena circulação. Quando esse sangue chega aqui, ó, no ventrículo direito, abriu a válvula, chegou no ventrículo direito, o ventrículo direito vai contrair e vai levar esse sangue para cá, ó. Essa estrutura a gente vai chamar de tronco pulmonar. Esse vaso aqui que está saindo do ventrículo direito, ó, tronco pulmonar. E do tronco, ó, a gente tem um vaso que está saindo do coração, está se afastando do coração. Vasos que saem do coração, artéria. Se está indo para o pulmão, artérias pulmonares. Então aqui você está vendo a artéria pulmonar que está indo para o pulmão esquerdo. E do outro lado aqui, passando aqui por trás, ó, a gente vê uma pontinha dela aqui, ó. Deixa eu virar para você ver melhor. Artéria pulmonar esquerda e olha aqui, artéria pulmonar direita. Direita e esquerda, tá vendo? Ela se ramifica. Essas artérias pulmonares, elas vão se ramificar. Como o pulmão direito tem 3 lobos, elas vão se ramificar em artérias pulmonares lobares, né? Então a gente tem a artéria pulmonar do lobo superior, a artéria pulmonar
do lobo inferior e aqui, ó, a artéria pulmonar do lobo médio. Ela vai se ramificar. Pro lado esquerdo, como eu só tenho 2 lobos, ela vai se ramificar em artéria pulmonar do lobo, do pulmão esquerdo, né? Do lobo superior, artéria pulmonar esquerda do lobo inferior, tá? Depois dessas artérias, elas vão se ramificar novamente. E ao se ramificar, ela vai formar as artérias segmentares. E essas artérias segmentares, elas vão para cada segmento do pulmão. Se você não sabe os segmentos dos pulmões, eu vou colocar o link da videoaula aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho uma videoaula, né, da anatomia dos segmentos dos pulmões. A gente tem ali 20 segmentos pulmonares. Então elas vão uma artéria para cada segmento pulmonar. Chegando no segmento, essas artérias continuam se ramificando, só que agora elas vão formar vasos muito pequenos. Aí a gente vai chamar de arteríolas pulmonares. E essas arteríolas pulmonares continuam se ramificando até elas se tornarem capilares, que é um vaso que basicamente só tem uma única camada de células pavimentosas simples. Ou seja, é um vaso muito fino, que vai permitir exatamente a troca gasosa. Como é microscópico, é muito pequeno, a gente vai trocar a imagem, olha só. Ó, aqui a gente tá vendo o finalzinho da via aérea, já microscópico. Isso aqui, ó, é o finalzinho da via aérea, aqui da via aérea. Isso aqui é o bronquíolo terminal, aqui já vai ser o bronquíolo respiratório. Aí aqui, ó, a gente já tem os sacos alveolares e cada bolinha dessa que você tá vendo é um alvéolo, que é onde vai acontecer a troca. Então aqui, ó, a gente tem, ó, tá? As ramificações da artéria pulmonar. Então ela vai se ramificar em artéria segmentar, né? Artéria lobar, artéria segmentar, até chegar aqui. E essas artérias, elas vão formar, ó, as arteríolas. Tá vendo aqui as arteríolas, ó? São bem pequenininhas. E essas arteríolas, ó, elas formam os capilares aqui. São nesses capilares que vai acontecer a troca. Tanto é que é aqui, ó, que eles estão em contato com o alvéolo pulmonar. Perceba que o sangue está venoso, porque rodou o corpo todo, ou seja, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Quando ele passa aqui pelo alvéolo, que ele começa a ganhar oxigênio e jogar fora o gás carbônico, olha como agora o sangue começa a ficar arterial. Tá vendo? Isso aqui é capilar ainda. Então, no capilar eu tenho a transição de sangue venoso para sangue arterial, isso lá no pulmão. E aí, ó, agora, ó, nós estamos diante de um vaso que está carregando sangue arterial, porque já passou pelo alvéolo. Só que esse vaso ele está voltando para o coração. Vasos que chegam ao coração, veia. Então aqui a gente já está, né, formando as estruturas que são as vênulas, que depois vão confluir para formar as veias. Então aqui, ó, é a vênula pulmonar. Essa vênula pulmonar está bem aqui, ó, aqui. E essa vênula aqui, ó, vai desembocar em veias, que são veias que depois vão confluir para a veia pulmonar, aquela grandona que a gente vai ver já no finalzinho. Então nós temos aqui uma confluência, elas estão convergindo. Então essa é uma veia pulmonar e essa veia pulmonar, ó, vou voltar para lá. À medida em que a gente vai tendo as veias se formando, elas estão voltando para o coração. Então aqui a gente está tendo as veias, ó, partindo de cada segmento pulmonar, confluindo em veias maiores. Então a gente tá vendo aqui a veia pulmonar superior do pulmão direito e a veia pulmonar inferior do pulmão direito. No esquerdo a mesma coisa, a gente tem a veia pulmonar superior do pulmão esquerdo e a veia pulmonar inferior do pulmão esquerdo. E essas veias, ó, são 4 veias. Essas veias elas vão finalizar, vão terminar bem aqui, ó, no átrio esquerdo. Cortando aqui o átrio esquerdo, elas atravessam, ó, a válvula bicúspide ou mitral e ela vai para o ventrículo esquerdo aqui, ó. E do ventrículo esquerdo, ó, ela vai atravessar essa outra válvula bem aqui, que vai liberar esse sangue para toda a circulação aqui na aorta. Ou seja, gente, a pequena circulação, ela é composta basicamente do tronco pulmonar, artérias pulmonares, arteríolas, capilares pulmonares. Depois faz a troca
ganha oxigênio, perde gás carbônico, vira um sangue arterial, mas agora está voltando para o coração, vou chamar de veia. Então eu tenho vênulas pulmonares, depois formam as veias pulmonares, e essas veias pulmonares desembocam agora no átrio esquerdo. Então, gente, não esqueça, vasos que saem do coração, artéria. Então, nesse caso, as artérias pulmonares estão carregando sangue venoso, enquanto que as veias pulmonares estão carregando sangue arteriais. Beleza? Não dá para esquecer, não dá para confundir. Agora, essa circulação ela é importante não só para fornecer oxigênio para as nossas células, mas para regular a temperatura, tá? Porque ao fazer a troca gasosa, a própria respiração, a gente consegue eliminar, né, tirar do nosso corpo, diminuir a temperatura interna no nosso corpo. Além do mais, essa pequena circulação ela favorece o controle do pH sanguíneo. Isso porque níveis aumentados de gás carbônico no sangue deixam o sangue mais ácido. Ao eliminar o gás carbônico, a gente está impedindo de ter aí uma acidose respiratória no nosso organismo. E qual que é o problema da gente ter um pH ácido no sangue? É que as proteínas, os hormônios que estão lá no sangue, eles só funcionam naquele pH, que é um pH neutro. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre pequena circulação. Se você gostou, não deixa de curtir, de compartilhar com seus amigos. E só para avisar vocês que eu tô com 2 cursos online. Um muito bacana, um mini curso de anatomia funcional para você aprender como que são aquelas estruturas do córtex cerebral, as partes do cérebro que são extremamente complexas e os livros trazem isso de uma forma muito complexa e eu desmistifico isso, torno isso um pouco mais palpável, um mini curso bem tranquilo, um valor bem acessível. Os links estão na descrição desse vídeo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.